4 exames que avaliam a tireoide e suas alterações. A tireoide é uma glândula muito importante do nosso corpo, responsável pelo metabolismo e pela regulação e harmonização entre os órgãos. Por algum motivo, ela pode alterar tanto na sua função quanto na sua estrutura. Os principais exames que avaliam essas alterações na tireoide são: primeiro, exames laboratoriais; segundo, ultrassonografia; terceiro, exames de cintilografia; e quarto, a punção com a biópsia. Os exames laboratoriais mais importantes que avaliam a tireoide são o TSH e o T4 livre. São exames importantíssimos para avaliar a função da glândula. Se o TSH tiver aumentado e o T4 livre tiver baixo, isso significa dizer que essa glândula está produzindo hormônio insuficiente e isso pode gerar um quadro de hipotireoidismo. Já ao contrário, se o TSH tiver baixo e o T4 livre tiver aumentado, tem-se o quadro inverso de hipertireoidismo e isso causa bastante alteração no organismo. Quanto aos exames de ultrassonografia, são importantíssimos para avaliar a estrutura da tireoide. A tireoide ela pode ser acometida por nódulos e por bócio, que é o aumento do volume. Os nódulos tireoidianos, eles têm indicação de investigação quando eles já são palpáveis, quando eles são visíveis. Ou se um paciente tem história familiar positiva para câncer de tireoide, ou se ele foi submetido a tratamento com radioterapia. Aí sim, ele deve ser investigado com ultrassonografia. E a ultrassonografia é importante para avaliar esses nódulos, pois eles veem a característica dos nódulos, vê a presença de microcalcificações, vê a forma do nódulo, se ele é regular ou é irregular, e o tamanho, que é muito importante nessa avaliação. Número 3, outro exame que é essencial é a punção. A punção da tireoide ela é realizada quando o nódulo ele se encontra acima de 1 centímetro na maioria das vezes, ou se ele tem algumas características importantes que chamam a atenção no ultrassom. Características essas que levam à suspeita de malignidade. A punção é um exame feito com agulha fina, o médico ultrassonografista punciona o nódulo guiado por ultrassom e ele colhe material esse que é levado para o laboratório e é analisado, feito essa biópsia. De acordo com as células que são retiradas e que são analisadas, o patologista ele vai dizer se essa célula ela é benigna ou se ela tem alguma alteração suspeita para malignidade. Número 4, a cintilografia. Também é um exame para ver a função da tireoide, mas ela vê também se aqueles nódulos tireoidianos eles são produtores ou não de hormônio. Chama-se de nódulo quente, aqueles nódulos que são captados na cintilografia e que produzem hormônio em excesso. Com isso, o paciente pode chegar a um quadro de hipertireoidismo. Então, se você tem nódulo tireoidiano e um TSH baixo, significa dizer que tem um hipertireoidismo, e se na cintilografia esse nódulo ele captar contraste, significa dizer que é o nódulo que está produzindo, e isso tem indicação cirúrgica. Então, para resumir, são 4 exames principais que a gente solicita para avaliar a tireoide, que são eles: os exames laboratoriais, que é o TSH e T4 livre, os exames de ultrassonografia para avaliar nódulos da tireoide, o exame de punção para avaliar o tipo de nódulo, as células daquele nódulo, se são benignas, se são malignas, e a cintilografia para avaliar também a função da tireoide, mas principalmente voltada para os nódulos que são hiperfuncionantes. Esse vídeo é importante, essas informações também são interessantes para você que tem nódulos na tireoide ou conhece alguém, então compartilha o vídeo para que chegue ao maior número de pessoas possível.